Misericórdia e a paz do nosso Deus. É muito bom ver cada um de vocês honrando a Deus, consagrando esse tempo para adorá-lo, para aprender dele e da sua santa palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. O grande privilégio, ó Pai querido, de pela tua graça e pela tua misericórdia ter compreendido quem nós somos, quem o Senhor é e a nossa necessidade de um Salvador, de um Redentor que é Jesus. Obrigado porque juntamente com isso, o Senhor também nos convence de que nós não temos sabedoria, inteligência, capacidade em nós mesmos para dirigir a nossa vida. Por isso que o Senhor nos deu a tua palavra, o teu ensino, ó Pai querido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pedimos a ajuda do teu Santo Espírito. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mês passado, eu preguei uma mensagem sobre uma das funções da Bíblia, talvez vocês lembrem, e eu falei que o que me despertou para pregar esse assunto, tão simples, né, tão básico na vida cristã, foi um artigo que eu li da editora Fiel. Então, os pontos principais é o que eu estou apresentando para vocês. O conteúdo não é o que tem lá, mas os pontos principais foi o que me despertou. Eu estou usando os pontos principais para nos lembrar dessas verdades tão básicas e tão importantes para a nossa vida. Na mensagem anterior, sobre esse assunto, eu falei que a primeira função da Bíblia é produzir convicção de pecado. A finalidade da Bíblia é provar que todo ser humano nasce totalmente rendido ao desejo de pecar. A Bíblia é a pedagogia de Deus para conduzir nós e o pecador ao arrependimento e à fé pela salvação, pela graça de Deus. E a Bíblia tem a função de nos levar ou nos conduzir a Cristo para obter perdão pelos nossos pecados diários e também para nos convencer, mesmo após conversão, daquilo que precisa ser mudado. E quando nós mudamos pela graça de Deus, resulta em qualidade de vida. Hoje eu quero tratar sobre a função da Bíblia em produzir em nós correção e instrução. Como eu disse, eu não vim trazer novidade, mas eu vim lembrar verdades para nós, para que a gente possa se avaliar, né? Como é que nós estamos praticando essas verdades na nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção, para a instrução na justiça. Na mensagem da semana passada, o Maurício nos lembrou, né, de que outubro é a data que a gente comemora a Reforma Protestante, e já passou tanto tempo, né, 507 anos, e quando a gente vê esse tempo passando e a gente olha para o presente, a gente diz, epa, parece que a gente voltou para aquela época, não é? Parece que a gente precisa de uma nova reforma. E a reforma teve várias marcas, mas a principal marca, eu creio que a gente pode afirmar categoricamente, é o retorno à palavra de Deus. O retorno à palavra de Deus como autoridade infalível, como aquela que deve determinar a nossa maneira de pensar, falar e agir, lógico, no ponto de vista de Deus. E eu creio piamente que o cristianismo atual, é lógico, eu estou aqui generalizando, não é? Porque agora o cristianismo é muito amplo, não é? Mas o cristianismo atual, ela voltou à era antes da reforma. A palavra de Deus, ela não é valorizada como ela deve ser valorizada, ela não é seguida como deve ser seguida.
Naquela época, o mundo era quase, pelo menos boa parte da região do mundo, era dominado pelo catolicismo romano. E naquela época, não se abria a Bíblia, né? Quando se rezava uma missa era em latim, e todo mundo lá era analfabeto. Consegue imaginar a ignorância em relação às Escrituras? Hoje acontece algo um pouco diferente, e eu estou falando agora no meio do cristianismo. Hoje a Bíblia é aberta, mas a interpretação ela é corrompida. E quando a interpretação ela não é corrompida, ainda assim é falado a verdade, talvez por causa do costume daquilo que nós ouvimos, nem sempre nós temos o hábito de nos avaliar. Realmente nós estamos tendo a palavra de Deus como ela é realmente, né? Deus falando conosco em cada área da nossa vida, não apenas para nos ensinar, para nos relembrar, mas para perguntar, como é que você está seguindo isso? Como é que eu estou seguindo isso? Né? A Bíblia é de verdade Deus falando com você. Nós falamos esse texto no mês passado. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que é, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavras de homem, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aqui Paulo está elogiando aqueles crentes, né, de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra e quando eles ouviam, é como se eles estivessem ouvindo Deus falando diretamente ao coração deles, de tal maneira que a Bíblia tinha um efeito, estava trabalhando na transformação da vida deles. E aí eu preciso fazer uma pergunta, né? Uma mais teológica e a outra mais pessoal. Você tem utilizado o método de interpretação que garante que o que você conclui ao estudar a Bíblia é o que Deus está dizendo? Porque hoje tem muita porcaria sendo falado por pastores, né, na internet, e agora tudo isso é divulgado. Eu nem quero citar aqui, né, a última que tem saído, porque alguns acompanharam, né, mas não importa. A minha pergunta é, quando você lê a Bíblia, você tem um método de interpretação no qual você entende, não, Deus está falando exatamente isso. E quando você tem esse método que você confia, tá bom? Você submete o seu comportamento diário àquilo que você está ouvindo, para saber aquilo que você deve perseverar, aquilo que você deve mudar. É muito importante que a gente pense nisso. Verdade sobre a origem e a importância da Bíblia está nessa lista que nós já conhecemos de cor e salteado. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a Revista Corrigida diz proveitosa, o dicionário de Strong diz que é lucrativa, é uma palavra escolhida pelo Espírito Santo, ok? Para o ensino, para a repreensão, uma outra versão diz para redarguir, para a correção e para a educação, ou para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou apto, perfeitamente habilitado, ou plenamente ou completamente, né, habilitado, preparado para toda boa obra. É um texto que nós já conhecemos, não é? Mas vem a pergunta, nós estamos utilizando a Bíblia dessa forma no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, na nossa autoavaliação? E aí uma outra pergunta, nós estamos utilizando essas verdades da Bíblia na vida uns dos outros? Ou está ficando apenas por conta do pastor,
do discipulador e só. Entende essa questão, né, da Bíblia ter sido dada para a igreja e a igreja está praticando isso uns com os outros? A Bíblia tem a sua origem em Deus, revelada e revela a pessoa de Deus ao ser humano. Gente, eu sei que vocês sabem disso. Mas você lembra cada vez que você está lendo a Bíblia, né? Em papel e agora, né, outros meios, né, que é Deus que deu diretamente para você e para mim um ensino. É impressionante, né, como hoje cristãos, não cristãos, seguem um monte de gente. Não é? E é impressionante, né, como essas pessoas são valorizadas. Né? E a pergunta é, a gente está seguindo, né, Deus com o valor devido a Ele, com a importância devida a Ele? Essa palavra inspirada, vocês sabem o significado, né, que é soprado por Deus, mas essa palavra, ela carrega dentro da sua raiz o respirar de Deus. Quando você pensa em respirar, o que acontece com você quando você para de respirar ou quando acaba o oxigênio? Então a Bíblia, ela é o sopro de vida de Deus. Ela transmite vida, né? Não somente, ou tudo, né? Não somente a vida eterna e somente entre aspas, mas a sua vida no dia a dia, aquilo que mantém, né, a sua vida, você funcionando de maneira agradável a Ele, com toda a sua energia. Né? A Bíblia é o caráter de Deus Pai revelado a nós, seus filhos, para que a gente possa imitar o Pai. E quem é pai aqui sabe o orgulho que nós temos quando os nossos filhos nos imitam naquilo que é certo. Não é? E vergonha quando é o contrário. Agora, Deus é perfeito. Será que nós, como filhos, temos esse desejo, né, de imitar o Pai? Por quê? Porque Ele está passando para nós o que Ele é, o seu caráter. Os ensinos da Bíblia revelam o que? As qualidades de Deus. Revela a absoluta perfeição de Deus, a justiça, a bondade, misericórdia, poder. Eu fiz uma lista aqui: autoridade, zelo, santidade, sabedoria e outras qualidades. Será que quando a gente abre a Bíblia, a gente pensa assim, espera aí, a primeira coisa que eu estou entendendo aqui é quem é Deus? E aquilo que Ele quer que eu seja. E como é que eu estou nisso? A Bíblia é uma fotografia exata de Deus, e eu não estou dizendo que é uma fotografia completa de Deus. É diferente. É uma fotografia exata, completa não. Eu nem posso, talvez, né, quando foram falar sobre as obras de Jesus e os milagres que Ele fez, Ele diz, olha, nem poderia ser escrito livros no mundo inteiro, não poderia expressar tudo aquilo que Ele fez. E eu creio que, né, na linguagem humana e na mentalidade que nós temos, ok, Deus não tem como se revelar plenamente para nós, completo, mas o suficiente para que nós entendamos quem Ele é, para que nós possamos descansar em tudo aquilo que Ele prometeu e para que possamos nos incomodar com aquilo que Ele diz que fará se nós não o seguirmos. Isso é, as promessas que eu chamo de promessas de advertência. A palavra de Deus é o próprio Deus, por isso que Jesus se apresenta como o Verbo. Aquele que cria tudo, aquilo que dá origem a tudo e aquilo que sustenta tudo, inclusive sustenta você. A Bíblia é a instrução mais valiosa da qual o ser humano necessita. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa, e também eu quero enfatizar esse termo, lucrativa.
E o Salmo 119, 72 deixa isso bem claro. Para mim vale mais a tua lei que decretasse do que milhares de peças de prata e ouro. Para o salmista. Porque para a nossa geração é impressionante o quanto se investe em vida acadêmica, não estou dizendo que é errado, em vida profissional, em horas de trabalho para adquirir mais, e a palavra de Deus vai sendo deixada de lado. E, irmãos, eu entendo bem o que é viver num mundo como esse, competitivo, na qual, principalmente os homens, mas não somente os homens, têm que trabalhar para sustentar o seu lar com dignidade. Eu entendo tudo isso. E Deus também entende. Mas ainda precisamos ter tempo diário com a palavra de Deus. E normalmente é a primeira coisa que a gente deixa de lado. E eu estou me incluindo nisso. Você é pastor. Mas eu sei quantas vezes eu vou para a palavra, porque eu tenho um emprego em relação à palavra, e quanto eu vou na palavra pessoalmente. E eu sei qual é a luta para ir pessoalmente. Então, não estou apontando os dedos para vocês e nada para mim. Fiz uma pesquisa. Hoje, uma das atividades mais importantes e valorizada nos negócios se chama consultoria. E eu fui buscar a definição de consultoria. E eu vejo parte da imagem e semelhança de Deus até nos descrentes. Serviço oferecido por um profissional ou empresa de uma área específica para outro profissional ou empresa. A finalidade da consultoria é levantar as necessidades do cliente por meio de diagnósticos e processos, identificar soluções e então recomendar ações de melhoria. E eu olho para 2 Timóteo, eu vejo isso. De maneira perfeita. Diferente do que qualquer outra consultoria humana. Não é exatamente isso que 2 Timóteo diz, que Deus nos deu a sua palavra para nós, seus filhos? A Bíblia levanta as necessidades reais do ser humano e a solução. Porque todos os problemas que nós temos é definido numa palavrinha pequenininha: pecado. Todos os problemas, todos, são consequência de pecados. Ou pecados que nós cometemos, ou pecados que as pessoas cometem contra nós. A Bíblia faz isso usando meios perfeitos de diagnóstico. O Espírito Santo, juntamente com a própria palavra de Deus, perfeitos, mostra a nossa real necessidade, a condição em que nós estamos. Mais do que isso, ela apresenta soluções perfeitas para todos os problemas existenciais do ser humano. Mas é impressionante como a gente segue conselhos um pouco diferentes das Escrituras. E quem já estudou autoconfrontação comigo e com outros já sabe o que o pastor Bill já ilustrou, né? Uma gota de veneno em 250 ml de água envenena tudo. E é impressionante como a gente aceita pequenas porcarias junto com a palavra de Deus. E, de repente, a gente está vivendo uma vida diferente daquela que Deus planejou. 2 Timóteo 3, 16 e 17 apresenta a Bíblia como sendo o quê? A consultoria divina, completa. Não precisamos de mais nada para o ser humano resolver os seus problemas e ter uma vida, você pode chamar de útil, melhor, lucrativa, pode chamar o que você quiser, a melhor vida. Aqui nesse mundo, mesmo no meio do pecado e também na eternidade. Com uma diferença. É de graça. E talvez por isso que não seja tão valorizada. Talvez por isso. Porque é de graça. Irmãos, a Bíblia identifica todas as suas necessidades. Todas, as minhas, as suas. Ela faz um diagnóstico preciso e mostra claramente soluções e ações.
O que eu devo fazer exatamente? Como eu devo fazer? Quando? De que forma? Nós precisamos acreditar nisso. A gente precisa acreditar que um pequeno desvio vai trazer um grande problema no futuro. Não traz um grande problema, às vezes, de imediato. Mas se não tratar, um enorme problema no futuro. Por isso, Deus está afirmando, toda a Escritura é inspirada por Deus. É o respirar de Deus e proveitosa. Irmãos, tenham a Bíblia como algo perfeito. Precisamos investir tempo na palavra de Deus. Qualquer consultoria humana, para qualquer empresa, por melhor que seja, existem fatores de risco. Seguir a palavra de Deus, não. O resultado é garantido. Deus garante vida excelente, aqui e por toda a eternidade, mesmo diante de dificuldades. Então, voltando ao ponto principal, a Bíblia tem a função de produzir correção e instrução. O manual de discipulado em profundidade e autoconfrontação, esse é o meu segundo livro. O primeiro é a Bíblia, e vira e mexe eu volto para o autoconfrontação. Fornece uma excelente e simples explicação em cada termo usado. Então, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, lucrativa, isso é, cumpre o que promete. Para o ensino, a Bíblia tem o quê? Mandamentos e orientações. Para a repreensão, identifica o erro, identifica o problema. E enquanto nós estivermos aqui neste mundo, Deus vai diagnosticar na nossa vida pecados que precisam ser trabalhados. E está tudo bem, desde que sejam trabalhados. Ok? Então, enquanto você estiver aqui, você precisa da Bíblia, tanto para dizer para você o que você deve fazer, quanto para identificar aquilo que você não está fazendo exatamente como Deus quer. Para a correção, a Bíblia produz mudança, arrependimento. Para a educação na justiça, isso é, crescimento e estabilidade por meio da prática. É isso que a autoconfrontação, vários homens de Deus lá se reuniram, né, para trazer, né, explicações simples da palavra de Deus. E nós precisamos, na hora que nós estivermos lendo a Bíblia, conversando com Deus ou ouvindo Deus, precisamos fazer essa pergunta. O que o Senhor está me orientando a fazer? Qual é o mandamento? Mesmo que você saiba, mas o que está mandando aqui exatamente? Eu estou fazendo exatamente o que está escrito aqui. Puxa, mas que bom, né? Eu posso mudar, eu posso me arrepender. E agora eu vou ver o que a Bíblia diz. Aquilo que a gente chama, né, de despojar e de revestir, que às vezes está na ponta da língua, mas eu sei, né, que a prática, a luta é maior, ok? Irmãos, a Bíblia é lucrativa, por quê? Porque ela fornece mandamentos e orientações, ela identifica o pecado, ela me ensina como mudar, ela demonstra como é o verdadeiro arrependimento e ela produz em nós maturidade, crescimento, estabilidade por meio da prática. Essa é a palavra de Deus. Resultado para quem segue a consultoria bíblica está no versículo 17. A fim de que o homem de Deus, ou a pessoa de Deus, ou o homem e a mulher de Deus, ou o homem, a mulher, a criança, não importa, né? Que o ser humano de Deus seja perfeito. Essa palavra é muito interessante. Ela é traduzida por apto, o grego significa provido, suprido. Por isso que tem o termo perfeito. Ele não está falando que vai produzir em nós instantaneamente um caráter perfeito, mas ele vai produzir em nós esse processo de sermos pessoas perfeitas. E a Bíblia nos dá de forma completa tudo aquilo que nós precisamos.
Seguir as instruções bíblicas garante que você e eu, não importa a idade, tendo reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos torna capaz de tomar decisões ou fazer decisões corretas em cada circunstância. Nós temos que acreditar nisso. Através da Bíblia, nós podemos fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos em cada circunstância. A questão é que nós não conhecemos a Bíblia como deveríamos conhecer. Mas ela traz essa resposta. Você pode não errar se você consulta a Bíblia e faz exatamente aquilo que ela quer que nós façamos. Não estou dizendo que ela vai nos tornar pessoas impecáveis, não é isso. Mas nós podemos ser pontualmente exatos, seguindo a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é a instrução ou a consultoria mais valiosa que nós temos. A fim de que o homem de Deus ou o filho de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Está enfatizando aqui o papel do ensino. Significa que a Bíblia ela é capaz de nos instruir de maneira plena. Estarmos preparados para as lutas do dia a dia de maneira plena, completa. O dicionário diz que é a aptidão especial para ser e agir, conforme o ensino de Deus, ou conforme a vontade de Deus, ou conforme aquilo que Deus determinou. Seguir as instruções bíblicas garante que a pessoa vai ter convicção clara e indubitável de como agir corretamente, até nas decisões mais complexas. Isso é, se o ser humano, se nós, filhos de Deus, tivermos de verdade o propósito, o desejo de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é correto, a Bíblia nos dá o que é suficiente e nos conduz a isso. Por isso, a palavra de Deus é a instrução ou a consultoria mais valiosa que temos. E ele continua: a fim de que o homem de Deus, ou a pessoa de Deus, ou o filho de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E resumindo, toda boa obra é tudo o que Deus ensina na sua palavra. Isso é, ser o que Deus quer que nós sejamos, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Seguir as instruções bíblicas garante que a pessoa tenha para a sua vida tudo o que ele precisa para uma vida bem vivida, uma vida produtiva no ponto de vista de Deus, consequentemente agradável a Deus e recompensada por Deus, porque o nosso Deus é assim. Ele recompensa fidelidade, ele recompensa lealdade. Irmãos, eu estou falando com autoridade aqui, não significa que eu sou 100% isso. Entende? Como eu digo, quando a gente está lá preparando a mensagem, a gente é confrontado. Mas nós precisamos encarar a palavra de Deus dessa maneira e não ficar acomodados na situação em que nós estamos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Bíblia, e somente a Bíblia tem poder para transformar o Filho de Deus numa pessoa plenamente capaz de discernir o ponto de vista de Deus em todas as circunstâncias e tomar decisões conscientes e corretas que o glorifiquem. É impossível agir ou ser esse tipo de pessoa sem investirmos tempo em entender a palavra de Deus e entrar na guerra contra a velha natureza para sermos esse tipo de pessoa. A palavra de Deus é o bem mais valioso que temos.
garante instruções e correções, isso é, planos de ação perfeitos. Conclusão, a Bíblia fornece mandamentos e orientações, identifica o pecado, ensina como mudar e como demonstrar verdadeiro arrependimento, produzindo em nós crescimento e estabilidade por meio da prática, garantindo uma vida útil, isso é, extremamente lucrativa, rica em quê? Rica em alegria, satisfação, contentamento por estar vivendo de forma agradável a Deus e experimentando esse tipo de vida. É aquilo que Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, uma vida abundante no ponto de vista de Deus, aqui e por toda a eternidade, a fim de que o filho ou a filha de Deus seja plenamente capaz de discernir, ver cada circunstância exatamente como Deus vê e tomar decisões conscientes e corretas que o glorifiquem. Aplicações. Você, eu também, mas agora eu estou falando com você. Você só pode ser equilibrado emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, se seguir as instruções de Deus. Só dessa forma que você vai ser uma pessoa equilibrada, sem precisar de comprimido. Entende? Porque a palavra de Deus garante isso. Você é incapaz de viver bem por sua própria inteligência e recursos. Por isso, precisa de todas as instruções de Deus. Não somente aquelas que você escolhe ou eu escolho. Não somente aquelas que são mais fáceis para mim ou para você. O Filho de Deus, espero que todos aqui sejam, só poderá ser aperfeiçoado se seguir ao pé da letra as instruções de Deus, claramente escritas na Bíblia, incluindo a necessidade constante do perdão de Deus. Você precisa se conscientizar e se convencer diariamente, porque eu preciso me convencer diariamente também, que necessita desesperadamente das instruções bíblicas para ser um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, um bom cidadão. Isso é ser gente, ser humano. Eu costumo dizer, o pecado desumanizou o ser humano. O pecado tornou o homem um bicho. E o homem perfeito é Cristo. E nós estamos nesse processo. O problema, irmãos, é que eu nem sempre acredito que eu preciso desesperadamente das instruções de Deus. Eu só preciso das instruções de Deus. É diferente de precisar desesperadamente. Entende? É diferente. Então eu coloquei aqui me convencer diariamente, porque eu estava falando de mim. Eu não sei você, mas pense nisso. Você precisa se conscientizar e se convencer diariamente. E talvez tenha que mudar diariamente. Em cada situação, né, que precisa investir tempo e recursos para compreender cada vez mais e melhor as instruções de Deus em todas as áreas da vida. Eu estou feliz por ver vocês aqui. Vocês fizeram um investimento para estar aqui. O investimento quando vocês participam do grupo Céu, do grupo de homens, do grupo de mulheres. Isso é investimento. Do seu tempo, talvez de descanso no dia a dia, porque não tem outro tempo, então não descansa. Ou descansa na Bíblia. Entende? Mas nós precisamos disso. Você e eu precisamos continuar desenvolvendo o hábito de conhecer e consultar a Bíblia antes de tomar decisões. Você e eu precisamos sempre avaliar, se autoconfrontar todas as decisões
até os seus resultados, à luz da palavra de Deus, para você ver, né, se você está aprendendo, para que você possa ser ensinado, para que você possa ser repreendido, corrigido, orientado por ela. Quem vive no pecado percebe, se é filho de Deus, o que está errado, o que está dando de errado, está acreditando numa outra mentira. Uma delas é que acha que pode mudar a qualquer momento, eu tenho falado sobre isso. Concluindo, nem acredito que vou acabar antes do tempo. Só precisamos de uma coisa, e é só mesmo, separar tempo diário com Deus, através da oração, com a palavra de Deus e o poder prometido, que é a graça do Espírito Santo, para fazer as mudanças necessárias, aperfeiçoando a nossa obediência, para agradar a Deus e desfrutar das promessas dele. É só isso que a gente precisa. Pense nisso. Não é muita coisa. Afinal de contas, quando Jesus nos convidou para segui-lo, ele prometeu para nós uma vida muito, muito, muito mais fácil e mais suave do que a vida de qualquer pecador. E ele não mentiu. É que a gente acredita em mentiras. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, ou para as suas almas. E quando ele está falando de alma, ele está falando do nosso interior, equilíbrio. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então significa que separar tempo diário com a palavra de Deus é a tarefa menos cansativa do que qualquer outra. A não ser que nós tenhamos interesses diferentes daquele que Deus tem para nós. E é algo que é uma luta para todos nós. Para mim e para vocês também. Obrigado, Deus. Verdades simples, poderosas, que nos ajudam, ó Pai querido, a refletir individualmente, como cada um de nós está, em seguir ensinos básicos, ensinos, ó Pai querido, de beber na fé, ensino que nós ensinamos às pessoas recém-convertidas, mas que todos nós precisamos, ó Pai querido. Ajuda-nos a sermos honestos, ó Pai querido, com o Senhor e fazermos uma autoavaliação da nossa vida em relação a esse bem mais precioso que o Senhor nos deu, juntamente com o sacrifício de Cristo. A capacidade, ó Pai querido, de ouvir o Senhor. A capacidade de abrir a Bíblia, ó Pai querido, e crer que o Senhor está falando conosco. Ajuda-nos, ó Pai querido, a eliminar da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando, que está competindo com esse tempo importante que nós precisamos ter com a Tua Palavra. E depois também, ó Pai querido, tudo aquilo que nos atrai para fazermos diferentes daquilo que o Senhor nos ordena da Tua Palavra. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, ó Pai querido. Cada vez que desmontamos um, surge outro. Ajuda-nos a combatê-los. Ajuda-nos, ó Pai querido, a termos um único ídolo na nossa vida, que é o Senhor, que é ser exatamente igual ao Senhor. Que essa seja, ó Pai querido, a única coisa mais importante, o único desejo mais importante na minha vida e na vida do Teu povo. Perdoa, Pai querido,
os nossos pecados, principalmente o pecado de negligenciar o tempo devido e a atenção devida à Tua palavra. Produza em nós arrependimento genuíno nessa área, Pai querido. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.